eu quero dizer que a proposta do Zema, ela é incoerente, ela é inviável e a única intenção é manter a polarização política, que é péssimo para os interesses de Minas Gerais e dos mineiros. E por que eu posso dizer, Cíntia, que ela é incoerente? O governador Zema só conseguiu, de fato, manter as contas em dia porque ele não pagou os juros da dívida com a União. E o Pimentel não conseguiu manter as contas em dia porque ele pagou os juros da dívida com a União. É simples assim. Portanto, eu falo que ela é inviável. É uma incoerência, porque o governador Zema sabe disso, e ela é inviável porque, de fato, as regras, os parâmetros da atual recuperação fiscal é impagável. Se a economia nos últimos 40 anos, Thalita, cresceu 1,2, como um subnacional, um estado, pode pagar à União, ao Tesouro Nacional, IPCA mais 4%? Eu estou convencido que nós precisamos de uma solução definitiva para os interesses de Minas. E não como o governador Zema quer apresentar, porque ele ficou 5 anos sem pagar o juro da dívida e agora ele apresenta uma proposta que inicialmente, nos seus 3 primeiros anos, é generosa com seu governo e compromete todo o futuro de Minas nas próximas gestões. Portanto, ela é inviável. Eu vou dar um exemplo porque que eu me posiciono contra a federalização das estatais. Inclusive, eu altero o artigo da lei de recuperação fiscal, permitindo, inclusive, vender algumas estatais. Se de fato, depois de 4 anos, Thalita, ela não distribuir dividendo para o Estado. Agora, o que justifica vender uma estatal, as estatais como CEMIG, Copasa e Codemig, que gera para o Estado 2,5 bilhões de dividendos? Ou seja, essas estatais não é o problema de Minas, é parte da solução dos problemas de Minas. Por que entregar para a União? É bom dizer, quando a gente fala União, eu não estou falando, a União não pertence ao presidente Lula. Como o governo de Minas, o Estado não pertence ao governador Zema. O que nós estamos discutindo aqui é compromisso, é coerência com o futuro de Minas. Minas é o Estado da integração nacional. Minas é a melhor síntese do Brasil. E nós precisamos potencializar Minas para potencializar o Brasil. Então, propostas têm que ser estruturante para resolver, senão daqui 4 anos nós estamos discutindo novamente esse tema. Mas quando a gente fala de política, há os interesses políticos. Nós estamos falando de uma esquerda e de uma direita. Uma esquerda que hoje é quem tem o governo do país e uma direita que hoje é quem governa o Estado. E 2 lados que não se conversam, 2 lados que não têm contato. Já entrou na cabeça do governador e do presidente e daqueles que representam o governo estadual e o governo federal, de que é preciso deixar a politicagem de lado para fazer com que o Estado consiga avançar e não chegue ao cenário dos próximos 10 anos, como é esse cenário que o senhor e todos aqueles que estão passando aqui no Café com Política têm tentado explicar pra gente? Quem erra nesse diálogo, infelizmente, é o nosso governador, que quando eu falo que ele quer polarizar, ele busca, nos princípios ideológicos, fazer o debate sobre Minas. Ele erra, porque ele está governando no estado de Minas Gerais. As eleições ocorrerão em 2026. Ele tem a obrigação de procurar o presidente Lula. Por exemplo, nós estamos dizendo, nós que somos da base do governo do presidente Lula, estamos dizendo que nós queremos novos parâmetros. Se de fato o governador Zema tivesse compromissado em resolver os problemas de Minas, ele iria ao Supremo Tribunal Federal e solicitaria do Supremo um adiamento do início do pagamento da dívida, para que de fato a União possa, o Congresso, Câmara e Senado, aprovar novas regras que permita de fato construir um futuro para Minas Gerais. Eu não compreendo por que ele não faz isso. Então, quem polariza é o governador Zema. E, ao mesmo tempo, ele quer falar mal dos servidores públicos para manter uma disputa ideológica. Ele quer perseguir ideologicamente o serviço público, o papel do Estado.
E, por outro lado, ele quer fazer esse debate ideológico sobre o papel das estatais, sendo que as estatais, no governo dele, gerou mais de 10 bilhões de receita. Se não fosse o não pagamento dos juros à União e mais os dividendos das estatais, o governador Zema estaria inadimplente na praça, devendo servidores públicos, políticas públicas, os subnacionais, os municípios. Portanto, ele tem que ter coerência, ele sabe que é impagável nas atuais regras. Então, ele tem, como governador, trabalhar e articular e buscar as convergências para ter a melhor negociação.